Existe um momento na vida em que a pessoa olha para tudo ao redor e pensa: como foi que eu cheguei aqui? Parece que as coisas deram errado ao mesmo tempo. A porta que você achava que ia abrir se fechou. A pessoa que você pensou que ficaria ao seu lado se afastou. O plano que parecia certo desmoronou. A força que você tinha antes já não parece a mesma. E por fora, talvez você até tente parecer bem. Talvez responda: está tudo certo. Talvez sorria para não ter que explicar o que está acontecendo por dentro. Mas lá no fundo, você sabe que existe uma parte de você cansada, machucada, tentando entender se ainda dá para recomeçar. E eu preciso te dizer algo logo no começo. O fato de tudo parecer dar errado não significa que Deus perdeu o controle. Às vezes, o que parece destruição é Deus permitindo que estruturas fracas caiam, para reconstruir em você algo que não será derrubado tão facilmente. A grande questão é que ninguém gosta do processo de reconstrução. Todo mundo quer o testemunho pronto, mas poucos querem atravessar a fase em que parece que nada faz sentido. Só que na Bíblia, quase todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos em que a vida parecia quebrada demais para ser restaurada. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Davi foi ungido rei, mas antes de sentar no trono precisou fugir, se esconder, chorar, lutar e esperar. Jó perdeu quase tudo, e mesmo sem entender o motivo da dor, não deixou a dor tomar o lugar de Deus no coração dele. Pedro negou Jesus, chorou amargamente e poderia ter pensado que sua história tinha acabado ali. Mas Cristo o restaurou e fez dele uma voz poderosa. Então, se hoje você sente que sua vida está em ruínas, talvez você não esteja no fim. Talvez você esteja exatamente no lugar onde Deus começa uma reconstrução profunda. O problema é que quando tudo dá errado, a primeira tentação é interpretar a dor como abandono. A pessoa pensa: se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Mas essa frase nasce da dor, não da verdade. Porque a presença de Deus nunca foi uma promessa de ausência de luta. A promessa é que mesmo no vale, Ele estaria conosco. O Salmo 23 não diz que Deus nos livra de todo o vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Percebe? O vale existe, a sombra existe, o medo tenta aparecer, mas a presença de Deus continua ali. E quando você entende isso, começa a parar de medir o amor de Deus pela facilidade da sua vida. Porque existem fases em que Deus não tira você imediatamente da tempestade, mas entra na tempestade com você para ensinar algo que a calmaria nunca ensinaria. Reconstruir a vida começa quando você para de perguntar apenas: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender, abandonar e fortalecer depois disso? Essa mudança parece pequena, mas muda tudo. Porque enquanto você só pergunta por quê, você fica preso no passado. Mas quando pergunta para quê, você começa a caminhar para um novo futuro. Talvez uma das partes mais difíceis de reconstruir a vida seja aceitar que nem tudo voltará a ser como antes. E isso dói. Dói porque a gente se apega a versões antigas da nossa história, a planos antigos, a pessoas antigas, a expectativas antigas. Mas às vezes, Deus não quer devolver exatamente o que você perdeu. Ele quer formar em você uma maturidade que você nunca teria se tudo tivesse permanecido igual. Tem perda que revela o que era dependência. Tem frustração que revela onde você colocou esperança demais. Tem decepção que mostra quem estava no seu lado por conveniência e quem realmente caminhava com você. Tem porta fechada que protege você de entrar em lugares que pareciam bênção, mas iriam consumir sua alma. Só que no começo a gente não entende. No começo, tudo parece injusto. No começo, você só sente o impacto. Mas com o tempo, quando Deus vai curando a visão, você começa a perceber que algumas quedas não vieram para te destruir, vieram para te acordar. E aqui está uma verdade forte.
Não dá para reconstruir uma vida nova carregando a mesma mentalidade que ajudou a destruir a antiga. Se você quer recomeçar de verdade, precisa permitir que Deus trate não só as circunstâncias, mas também o seu interior. Neemias entendeu isso. Quando ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele não fingiu que estava tudo bem. Ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Isso ensina uma coisa poderosa. Reconstrução verdadeira não começa com pressa, começa com sinceridade diante de Deus. Tem gente tentando recomeçar sem admitir que está ferida. Tem gente tentando levantar muros novos com a alma cheia de entulho. Tem gente tentando correr para a próxima fase sem permitir que Deus cure a fase anterior. Mas Neemias primeiro levou a dor para Deus. Ele não fez da tristeza um endereço permanente, mas também não ignorou a tristeza como se ela não existisse. E talvez seja isso que você precise fazer hoje. Parar de fingir força o tempo inteiro e entrar no quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu não sei como reconstruir isso. Eu não sei por onde começar, mas eu ainda acredito que o Senhor pode me levantar. Essa oração simples pode ser o início de uma virada, porque Deus não despreza um coração quebrantado. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você pode estar quebrado, mas não está invisível para Deus. Depois da oração, vem a responsabilidade. Porque fé não é ficar parado esperando a vida se reconstruir sozinha. Neemias orou, mas também se levantou, avaliou os muros, organizou o povo e começou a reconstruir parte por parte. E aqui existe um segredo que muita gente ignora. Reconstrução não acontece de uma vez, acontece por partes. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Você precisa obedecer no próximo passo. Talvez o próximo passo seja voltar a orar todos os dias, mesmo sem sentir vontade. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja se afastar de uma influência que te puxa para baixo. Talvez seja organizar sua rotina. Talvez seja procurar trabalho, estudar, cuidar do corpo, abandonar um vício, voltar para a igreja, abrir a Bíblia, conversar com alguém maduro, parar de alimentar pensamentos de derrota. O inimigo quer te convencer de que, porque você não consegue consertar tudo agora, então não vale a pena consertar nada. Mas Deus trabalha com sementes. Um pequeno passo de obediência hoje pode se tornar uma grande colheita amanhã. Não despreze o pouco quando ele está nas mãos de Deus, e presta atenção nisso. Enquanto Neemias reconstruía os muros, apareceram vozes tentando parar a obra. Sempre que você decide reconstruir sua vida, surgem vozes. Vozes de fora e vozes de dentro. De fora, pessoas dizendo que você não vai conseguir, que já tentou antes, que sua fase boa passou, que sua fé é ilusão, que não adianta mudar. De dentro, pensamentos dizendo que você falhou demais, perdeu tempo demais, pecou demais, errou demais. Mas você precisa aprender a responder como alguém que sabe quem chamou você para reconstruir. Neemias disse: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Essa frase é poderosa, porque tem distração que quer fazer você descer do lugar onde Deus te colocou. Tem provocação que quer roubar sua energia. Tem comentário que quer tirar seu foco. Tem lembrança do passado que quer te prender na vergonha. Mas quando Deus está reconstruindo sua vida, você não pode descer para discutir com tudo que tenta te interromper. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Nem toda lembrança merece morada. Às vezes, a sua maior vitória é continuar construindo em silêncio. Mas para reconstruir, você também precisa parar de romantizar o que te destruiu. Tem gente pedindo para Deus restaurar a vida, mas continua voltando para os mesmos hábitos que quebraram a alma. Continua alimentando a mesma raiva, a mesma comparação, a mesma preguiça espiritual, os mesmos relacionamentos vazios, os mesmos ambientes, os mesmos pensamentos. Só que não existe reconstrução verdadeira sem renúncia. Jesus disse que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
Negar a si mesmo não é perder identidade, é deixar de ser governado por impulsos que afastam você de Deus. É dizer não para aquilo que parece confortável agora, mas cobra um preço alto depois. É escolher disciplina quando a emoção quer bagunça. É escolher oração quando a ansiedade quer controle. É escolher perdão quando o orgulho quer vingança. É escolher pureza quando a tentação quer domínio. É escolher fé quando o medo quer paralisar. Reconstruir é decidir que você não vai mais ser escravo da versão que sangrou tanto. Talvez você esteja pensando, mas eu falhei muito, e eu quero te lembrar de Pedro. Ele prometeu que nunca negaria Jesus, mas negou 3 vezes. Ele viu sua própria fraqueza de perto. Chorou amargamente. Talvez tenha pensado, agora acabou para mim. Mas Jesus ressuscitado não jogou Pedro fora. Jesus o procurou, restaurou sua identidade e o chamou novamente para cuidar das ovelhas. Isso revela algo profundo sobre o coração de Cristo. Ele não trata o arrependido como lixo. Ele restaura. Ele corrige, mas também levanta. Ele confronta, mas também cura. O diabo usa sua queda para dizer que você não tem mais futuro. Jesus usa seu arrependimento para iniciar uma restauração. Existe diferença entre remorso e arrependimento. Remorso olha para o erro e afunda na culpa. Arrependimento olha para o erro, volta para Deus e muda de direção. Se você caiu, não transforme a queda em casa. Levante, confesse, recomece. A graça de Deus não é desculpa para continuar no erro, mas é poder para sair dele. E aqui está o ponto central. Reconstruir sua vida, quando tudo parece dar errado, não é simplesmente recuperar dinheiro, status, relacionamento, rotina ou aparência. É reconstruir primeiro o altar. Antes de Deus reconstruir certas áreas ao seu redor, Ele quer reconstruir o lugar dele dentro de você. Porque de nada adianta sua vida parecer organizada por fora, se por dentro Deus está em último lugar. O altar é o lugar da entrega. É onde você para de tentar controlar tudo sozinho. É onde você reconhece: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor arrume minha vida. Eu quero que o Senhor governe minha vida. Quando o altar é restaurado, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os caminhos mudam. Quando os caminhos mudam, os frutos mudam. Muita gente quer fruto novo com raiz velha. Quer paz sem obediência. Quer direção sem oração. Quer vitória sem processo. Mas Deus não constrói em cima de aparência. Ele constrói em cima de verdade. Talvez Deus esteja te chamando hoje para fazer uma reconstrução silenciosa. Não para provar nada para ninguém. Não para mostrar que você superou. Não para postar uma imagem de força enquanto a alma continua desorganizada, mas para voltar ao lugar secreto e permitir que Ele refaça fundamentos. Comece pelo que ninguém vê. Volte a falar com Deus com sinceridade. Abra a Bíblia mesmo que no começo pareça difícil. Escolha um versículo e carregue no coração durante o dia. Peça perdão onde você precisa pedir. Perdoe quem você precisa soltar. Não porque a pessoa merece, mas porque você não pode reconstruir carregando correntes. Organize pequenas áreas. Durma melhor. Cuide da sua mente. Pare de consumir coisas que alimentam medo, inveja, impureza e revolta. Cerque-se de pessoas que aproximam você de Deus, não de pessoas que normalizam sua destruição. E quando a vontade de desistir vier, lembre-se: uma parede não é reconstruída com uma pedra só, mas sem a primeira pedra, ela nunca começa. O clímax da reconstrução acontece quando você percebe que o que parecia o pior capítulo pode se tornar o lugar onde sua fé amadureceu. José, depois de tudo que sofreu, pôde dizer aos irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Essa frase não apaga a dor, mas revela a soberania de Deus. O mal existiu, a traição existiu, a prisão existiu, a injustiça existiu. Mas Deus continuava escrevendo.
E talvez hoje você ainda esteja no meio da história, sem entender como isso vai se transformar em bem. Mas não confunda capítulo difícil com final definitivo. Deus ainda escreve histórias com pessoas quebradas. Deus ainda levanta quem caiu. Deus ainda abre caminho onde não havia caminho. Deus ainda transforma lágrimas em testemunho. O que você precisa é não entregar sua fé no meio do processo. A reconstrução pode ser lenta, pode exigir lágrimas, pode exigir disciplina, pode exigir cortar coisas que você ama, mas que te ferem. Só que se Deus estiver no centro, você não voltará apenas ao que era antes. Você se tornará mais firme, mais maduro, mais dependente de Deus, mais atento ao que realmente importa. Então, quando tudo parece dar errado, não declare o fim. Volte para Deus. Ore como Neemias. Persevere como José. Arrependa-se como Pedro. Confie como Davi. Adore mesmo no vale. Faça hoje o que está ao seu alcance e entregue a Deus o que está além das suas forças. Talvez você não consiga reconstruir tudo em um dia, mas pode decidir hoje que não vai morrer nas ruínas. Pode decidir hoje que sua dor não será seu destino. Pode decidir hoje que o passado não terá a última palavra. Pode decidir hoje que a presença de Deus será mais importante do que a aprovação das pessoas. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus está reconstruindo minha vida. Escreva como uma declaração de fé, mesmo que seus olhos ainda não vejam tudo pronto. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais alguém que está tentando recomeçar em silêncio. Inscreva-se no canal, porque aqui a gente fala sobre fé, mente, propósito e reconstrução com base na palavra de Deus. E lembre-se, quando Deus decide reconstruir uma vida, nem as ruínas conseguem impedir o milagre.